Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa é a série de estudos Os Heróis da Fé. Hoje vamos falar sobre Abraão, o amigo de Deus. Glória a Deus. Hora da viração do dia, hora que Deus tomava um café com Adão. Vamos lá. Vamos lá. Tema de hoje, Abraão, o amigo de Deus. Essa é a série Os Heróis da Fé. Abraão, o amigo de Deus. Hebreus 11, 8 é o versículo que eu introduzi, que diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu. Um tipo da igreja, né? Saiu, eclésia. Saiu sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. Bem, o chamado de Abraão, o início da trajetória, está em Gênesis 12, do 1 ao 9. Aliás, a história de Israel vai iniciar aqui do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 12. Você vê sempre Deus como Deus das nações, não tem um povo exclusivo. Mas daqui para frente, Deus será chamado de Deus de Abraão. Depois ele será chamado de Deus de Abraão e de Isaac. E depois, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois, Deus de Abraão, Isaac e Jacó e de Moisés. Depois de Israel. Depois da igreja. Veja a importância de Abraão. Um grande homem de Deus, um grande herói da fé, é o nosso quarto nome nesse estudo. Bem, o versículo eu já li, né? Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. A palavra-chave está em obedecer. O título, inclusive, anterior, quando eu dei esse estudo, era Abraão obedecendo, alguma coisa assim. Mas eu mudei para amigo de Deus, porque é muito forte essa expressão, amigo de Deus. O nome dele anterior era Abrão. Abrão era pai exaltado ou antepassado famoso, ou seja, era um nome bom, um nome de pessoa grande, famosa. Porém, Deus mudou para Abraão, pai de uma multidão ou multidões, né? Pai de gerações. Que o Senhor nos faça neste dia pai de multidões, como Abraão. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho da chamada de Abraão. Deixando a terra, a parentela e a casa do pai. Veio o Senhor Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aqui já tem uma lição muito importante, porque Abraão acabou levando Ló, que era seu sobrinho. O único que ele levou da parentela trouxe problema para ele lá na frente. Deus mandou ele sair da parentela. Não é que a parentela não prestasse, é que muitas vezes para Deus fazer conosco algo diferente, nós temos que sair do meio. Para Deus nos levar a outros níveis. E o próprio Jesus disse que o profeta não tem honra a não ser na sua casa. Os irmãos de Jesus não criam nele. Pois é. Então Abraão foi chamado por Deus a sair da sua terra, da sua parentela e da casa do pai, do conforto. Ok? A chamada dele foi essa, uma chamada difícil, né? Para que, Abraão, você vai sair? Versículo 2, para ser grande. Não é sair para ser um aventureiro, sair para ser grande. Só que ele saiu sem saber para onde ia. Não tinha endereço, não tinha GPS, não tinha localização, não tinha hotel 5 estrelas pago. Você vai sair para ser grande, uma grande nação, e nações procederão de ti, e você será uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Você será uma bênção. Aleluia. Deus nos chamou para sermos bênção na vida das pessoas.
para herdar uma terra desconhecida. Tanto o versículo 1 como o versículo 7 vai falar que é uma terra que eu te mostrarei. Você só vai sair. Ok, Abraão? Você só vai sair. O resto é comigo. Observação. Sua chamada é a transição para um novo tempo. Lembrando que Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso, eu estou aqui com essa bandeira de Brasil e Israel, porque o nome Brasil, desde o seu nascedouro da sua criação, traz um relacionamento com Israel. Brasil vem do pau-brasil, uma madeira que um português judeu chamado Barzilai começou a comercializar. Então o nome Brasil é B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Leia. Tem o nome das 4 matriarcas da nação de Israel. Por isso Brasil com Z, tá bom? E o judeu sabe disso e respeita muito a nossa história. Quem não respeita, certamente será amaldiçoado, porque a Bíblia diz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nós temos essa aliança eterna com Israel. Os exemplos de Abraão. Bem, Romanos 5,19 fala de obediência. Todos esses versículos falam de obediência. Eu não vou ler todos, mas apenas Hebreus capítulo 5, versículo 8, que está aberto aqui na minha frente. Hebreus 5, 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aqui são vários versículos com exemplo de obediência, né? O próprio Jesus, Hebreus 5:8, sendo filho, obedeceu. Então, o segredo da vitória de Abraão está na obediência. E o segredo da derrota de todo crente está na desobediência. Exemplo de Abraão, adoração. Todos esses versículos que aí estão. Gênesis 12:7. Chegou Abraão em determinado lugar e erigiu um altar. 12:8. Ele chegou em outro lugar e erigiu um altar. 13:17 e 18. Ele chegou Abraão em outro lugar e erigiu um altar. Gênesis 15. Ele erigiu um altar, foi onde ele partiu os animais. E finalmente Gênesis 22. Foi o altar mais difícil de Abraão. Foi no Monte Moriá, onde ele levou seu próprio filho para ser sacrificado. Então, no seu coração, ele entregou o seu filho Isaque. Então, Abraão é um exemplo de adoração. Todo lugar que ele chegava, ele fazia um altar. Ele fazia um culto ao Senhor. O único lugar que Abraão não erigiu um altar foi no Egito. Lá ele caiu. Lá ele inventou que Sara era irmã dele. Lá ele trouxe Agar, que depois vai gerar Ismael e vai ser um problema para a família de Abraão. Mas todos os demais lugares ele erigiu um altar. Intercessão, Gênesis 18, versículo 2. Vamos ver o que aqui diz. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 2, diz: levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Aqui é o momento em que Abraão recebe os 3 varões, na verdade é o próprio Deus e mais 2 anjos. Abraão mata uma vitela tenra e boa, uma vaca, e deu para aqueles 3, e Abraão ficou em pé o dia todo na frente deles e servindo. E quando termina esse serviço, 2 anjos vão destruir Sodoma e Gomorra, porque Deus diz: eu vou ocultar Abraão o que eu faço. Ou seja, Abraão agora é meu amigo. Abraão me deu almoço, me deu café, me deu janta. Abraão me recebeu. E a Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, não é isso? E agora os 2 vão destruir Sodoma e Gomorra. Abraão começa a interceder. Senhor, mas se tiver 50 justos, Deus diz: tudo bem, eu não destruo pelo amor dos 50. E se for 40? E se for 30? Abraão começa a batalhar com Deus em oração. Se for 20? Aí Deus diz: tudo bem, não destruo por amor dos 20. Ele falou: e se for 10? Não vou mais, não vou mais incomodar o Senhor. Se forem 10.
Deus diz, não vou destruir por amor dos 10. Não tinha 5. Não tinha 5. Só tinha Ló, a esposa e as 2 filhas. Só tinha 4. Se Abraão baixasse a aposta para 5, não tinha. Mas ele intercedeu o quanto pôde para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. Depois, o seu sobrinho deu problema, ele acabou intercedendo por ele também. Abraão é um grande intercessor. Dizimista fiel. No capítulo 14, versículo 20, ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, o homem mais misterioso da Bíblia. Melquisedeque, rei de Salém, rei e sacerdote e rei. Aleluia. Um tipo de Jesus Cristo. Ele era um homem, tá? Algum tempo atrás eu pensei que era o próprio Cristo pré-encarnado, mas não. Melquisedeque era uma pessoa. Era um rei, mas era também um sacerdote. Alguns pensam que fosse Sete, filho de Noé. É possível. O certo é que ele era rei de Salém, um homem muito poderoso, e Abraão deu o dízimo de tudo. E a Bíblia diz em Hebreus 7,4 que Levi, que gerou o culto em Israel, né, a tribo sacerdotal, deu dízimos a Melquisedeque através de Abraão, ou seja, dando a entender que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Arão. Isso vai para os internautas que não leem a Bíblia toda, né? Não assistem a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada do pastor João Neres e querem dizer que dízimo é só para os judeus e somente os levitas podem receber dízimo. Mentira! Mentira! Abraão deu dízimos a Melquisedeque 400 anos antes de Levi existir. Jacó prometeu dar o dízimo também, logo à frente, é Abraão, Isaque e Jacó, antes da nação de Israel existir, pois é de Jacó que vão sair as 12 tribos. Pois bem, Abraão era dizimista fiel e todo aquele que conhece a palavra, ele também é dizimista fiel. E Abraão ofereceu o seu unigênito. Para tudo, pastor João Neres. Hebreus 11:17 diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Para tudo, pastor João Neres, para o mundo que eu quero descer. Ismael, eu respondo, Ismael era filho da escrava. Deus não aceita jeitinho brasileiro. Deus não aceita pirataria. A esposa dele era Sara e Deus disse, é com ela que tu vai ter um filho e é esse que será o filho da promessa. Por isso, Hebreus 11:7, o escritor de Hebreus chama Isaque de unigênito. Eita Jesus, é forte, hein? Unigênito. E aí foi de onde eu entendi, eu acho, digo eu não, Senhor, eu acho que é por isso que Deus chamou ele de amigo, porque só tem 2 pessoas na Bíblia que oferecem o seu unigênito, Deus e Abraão. Deus e Abraão. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Abraão, eu sei o que você está sentindo, eu também vou oferecer o meu filho. Abraão, meu amigo, semente de Abraão, meu amigo, ofereceu o unigênito. Os descendentes de Abraão, segundo a carne, os árabes e os judeus. São 2 nações, são várias nações árabes, né? E a nação de Israel. A maioria dos árabes são inimigos ferrenhos, descendentes de Ismael e descendentes de Esaú. Mas são filhos de Abraão. Todos são filhos de Abraão. Então Abraão, segundo a carne, ele é o pai também dos árabes e dos judeus. E segundo o Espírito, nós, a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são da fé. Quem é filho de Abraão? Aleluia, diga amém, ou digite assim, eu sou filho de Abraão pela fé. Glória a Deus. Olha, Gênesis 13, 17 e versos Gênesis 15:5 diz assim, ó, 13, 17. Levanta-te, é Deus falando com Abraão.
percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Deus está mandando Abraão caminhar na terra que um dia vai ser dele. Aleluia. E no 15:5 diz assim, deixa eu achar o 15:5. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Aleluia. No 13:17, Deus manda Abraão percorrer a terra, medir, passar por ela e diz: eu vou te dar essa terra. No 15:5 ele manda contar as estrelas e diz: vou te dar também. Te darei as estrelas do céu e a areia da terra, assim será a tua descendência. Aleluia. Vamos ver o que é que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas, antes de Efésios, Gálatas 3, 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Abraão também é pai de Jesus, segundo a carne, porque Jesus é da descendência de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa, né? Vamos lá? Continuando aqui. 4. Os títulos de Abraão. Pai na fé. Gálatas 3:7, Paulo chama Abraão de pai na fé. Romanos também escreve, Paulo também escreve muito sobre Abraão, diz que ele chamou à existência as coisas que não são como se já fosse, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, ele não atentou para o ventre amortecido de Sara, nem para o seu corpo já cansado. Ele gerou com 100 anos e ela com 90. Vamos falar de Sara também aqui, mais na frente. Aleluia. Pela fé, Abraão ofereceu o seu unigênito e ele foi chamado de pai na fé. Glória a Deus. Pai de multidões. Pai de multidões, tá? E, além de pai na fé, ele também foi chamado de pai de multidões, de gerações, de nações. E ele foi chamado de amigo de Deus. Tá? Isaías 41:8. Né? Tiago também fala que nós devemos... Quem é amigo de Deus não pode ter amizade com o mundo. Tá? Então nós, como Abraão, somos amigos de Deus, não podemos ter amizade com o mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aleluia. A herança de Abraão e da igreja, a cidade que tem fundamentos. A nossa cidade está nos céus, onde esperamos Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 3:19 diz assim: Não, esse versículo aí está errado, tá? Deve ser Filipenses 3:19, fala que a nossa cidade está no céu. Vou até conferir aqui agora, que eu coloquei errado, então eu vou corrigir no próximo slide. Filipenses 3:19. Não, também não é. Esse versículo está errado, desconsidere o Gálatas. Espera aí, eu li 19, parece que é 29, então eu li errado, espera aí. Eita Jesus, quem sabe faz ao vivo, vamos lá, 3:29. Tá certo, o versículo tá certo, tá? É o 3:29, eu li 19. 3:29 de Gálatas diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu que li errado, eu li o 19, é Gálatas 3:29. Então nós somos herdeiros de Abraão segundo as promessas. Abraão herdou pela fé, né? Vai herdar juntamente conosco, porque o final de Hebreus diz que eles sem nós não são aperfeiçoados. Que privilégio. Deus mandou parar tudo na linha de chegada, falou: espera. Só vão entrar juntamente com a igreja. Eles sem nós não são aperfeiçoados. Hebreus 11 termina dizendo que eles apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, mas não alcançaram a promessa. Eles alcançaram promessas. Tá? Então,
a promessa principal, que é a entrada na Nova Jerusalém, eles vão alcançar junto conosco. É um privilégio da igreja. Deus mandou Abraão, Isaac, Jacó, espera, todo mundo aí. Davi, espera, espera, porque vocês vão entrar junto com a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem cujo título é Crente Abrão, Crente Abraão. E depois você lê, você canta aí, eu não vou cantar, o violão está ali do lado, mas esse hino aqui, se eu cantar, já está com 20 minutos de live, dá mais uns 20 no mínimo. É o hino mais longo da harpa cristã, é o 380, que diz assim, ó, debaixo de umas muito formosas tamareiras, se estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito, o meu amado filho queres tu então? É a história de Abraão cantada, o hino 380 da harpa cristã. Mas eu quero ler para você aqui, rapidamente, deixa eu ver se eu acho aqui, a mensagem Crente Abrão, Crente Abraão. Deixa eu ver se eu acho, glória a Deus. Ela é um pouquinho longa, mas não dá nem 3 minutos. Vamos lá? Eu escrevi, inclusive isso está no meu livro Devocionais Selecionados. Eu vou ler aqui uma leitura dinâmica bem rápida. Deixa eu tirar aqui o slide para não atrapalhar. Vamos lá. Crente Abrão, Crente Abraão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, deixa assim mesmo. Pronto, assim fica melhor. Quando Deus muda o nome, quando Deus muda o nosso nome, e não te chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis 17, 5. Ontem falamos sobre o tema saindo da tenda para alcançar as nações. A história do pai da fé está recheada de lições para a nossa vida cristã. Podemos afirmar, por enquanto, Abrão permaneceu na tenda. Podemos afirmar que enquanto Abrão permaneceu na tenda, chorando suas mágoas, reclamando por não haver recebido o filho da promessa, sua chamada ficou incompleta, seu milagre atrasado, sua visão limitada. Podemos observar que muitos personagens bíblicos tiveram seus nomes mudados por Deus e, consequentemente, as histórias de suas vidas. Os ministérios foram mudados. A história de sua vida e ministério foram mudados. Deus chamou Jacó, suplantador de Israel, o que luta com Deus. Gênesis 35, 10. Chamou Simão, cana levada pelo vento, de Pedro, que é pedra, né? Lucas 6, 14. Deus chamou Sarai, princesa de Abrão, de Sara, princesa das nações. E finalmente Deus chamou Abrão, de Abraão, pai de multidões. Quando Deus muda o nome, muda a história, muda a trajetória e, se preciso for, transforma a maldição em bênção. Apesar de se tratar da mesma pessoa, Abrão e Abraão apresentam 2 tipos de crente. Pega aí. O crente Abrão representa o cristão imaturo. O crente Abraão representa o cristão maduro. O crente Abrão é inseguro, Gênesis 22. O crente Abraão é pai da fé, Romanos 4:11. O crente Abrão é amigo dos políticos, Gênesis 12, de 1 a 14. O crente Abraão é amigo de Deus, Tiago 2:23. O crente Abrão ofereceu sacrifício partindo os animais, Gênesis 15:10. O crente Abraão cortou sua própria carne, circuncisão, Gênesis 17:23. O crente Abraão deu dízimos a Melquisedeque, Gênesis 14:20. O crente Abraão ofereceu seu único filho, Hebreus 11:17, unigênito. O crente Abrão é cristão nominal. O crente Abraão é espiritual. O crente Abrão fica na tenda com suas murmurações. O crente Abraão sai da tenda para alcançar
as nações. E você? Você é crente Abrão ou crente Abraão? De que povo és tu? Qual a tua terra? O que tens feito na obra missionária? Estás satisfeito com o conforto da tenda ou estás disposto a dar a vida pelo Evangelho? Naquele mesmo dia, Gênesis 17, 23, o Senhor mudou o nome de Abraão e de Sara. E naquele mesmo dia realizou sua circuncisão e de todos da sua casa. Ou seja, não deixe para amanhã. Deus quer mudar o nosso nome no dia que se chama hoje. O Deus de Abraão continua mudando nomes, mudando histórias, realizando milagres. No entanto, precisamos deixar que o processo de mudança de Deus seja concretizado em nossas vidas. Somente depois da mudança de nome e quando formos circuncidados em Cristo, Colossenses 2,11, estamos aptos para receber o que Deus tem para nós e aptos a dar tudo o que temos, como Abraão fez, né? Que o Deus de Abraão te abençoe. Prepare-se para surpresas até o fim do ano de 2024, ocasião em que muitos já terão um novo nome, uma nova história e, consequentemente, um envolvimento maior. Que o Deus de Abraão te faça pai de multidões. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Paz seja convosco. Essa é a mensagem. Crente Abrão, crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã nós vamos falar sobre mais um herói da fé. Amanhã vamos falar sobre Sara. Glória a Deus. Amanhã vamos falar sobre Sara, a esposa de Abraão. Glória a Deus. Vamos lá aí, 27 minutos. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que tem nos acompanhado desde a live, Senhor, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, tem nos acompanhado em cada estudo. Eu entrego em tuas mãos esta palavra que venha a ser bênção para a vida dos teus filhos. Oro pela nação de Israel, pela cidade de Jerusalém e pelo Brasil, porque a tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. Assim eu creio e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meus amados. Um abraço, paz seja convosco. Não esqueça de compartilhar com outra pessoa esse conteúdo rico da Bíblia Sagrada e assim está ajudando também o canal do Pastor João Neres. Um abraço e a paz seja convosco.